Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje vamos conhecer o Museu Oscar Niemeyer, o MON, que fica no Paraná, na cidade de Curitiba, Rua Marechal Hermes, centro. Mas se você vier até Curitiba, é mais fácil perguntar onde fica o olho. É assim que o museu é carinhosamente chamado pelos moradores da cidade. Entendeu por quê? O Museu Oscar Niemeyer fica em uma região tranquila da cidade, um bairro com muitos prédios públicos, mas com muito verde também. Nem parece que estamos a 10 minutos do centro. É um lugar muito frequentado pelos moradores da cidade. Esse parque, por exemplo, faz parte do espaço do museu e ficou conhecido como Parcão. Olá, vocês estão no Museu Oscar Niemeyer. O que vocês podem observar é que ele é totalmente aberto. Ele não tem nenhuma cerca, nenhum muro. Aberto a criança, aberto a adultos, aberto a maior idade. Esse entorno é um entorno que as pessoas vêm fazer o piquenique, elas vêm conversar, elas fazem teatro. Aqui nesse espaço livre, elas dançam, elas cantam. Ele é um museu alegre. Pelo nome do museu e pelo jeitão do edifício, a gente já consegue imaginar quem foi o arquiteto. É um projeto típico de Oscar Niemeyer. O Museu Oscar Niemeyer reúne exposições de artes visuais, arquitetura, urbanismo e design. Mas tem um espaço exclusivo dedicado ao arquiteto. Por esse chão de vidro, já dá para ver que as maquetes estão lá embaixo. A visita é ideal para conhecer melhor a trajetória do arquiteto. Nós estamos agora num local chamado Espaço Oscar Niemeyer. Nesse espaço, nós podemos encontrar uma linha do tempo, os principais momentos da vida do arquiteto e também algumas maquetes construídas por ele. Dentre essas maquetes, temos algumas que são apenas projetos e outras que já foram construídas. Dentre os seus projetos está a Mesquita de Argel, capital da Argélia, que foi arquitetada na década de 70, na época em que Oscar Niemeyer ainda vivia na França. É uma maquete muito bonita, uma mesquita bastante interessante, mas que infelizmente não foi construída ainda. Das construções que já foram realizadas, já foram construídas, temos aqui a Fundação Príncipe de Astúrias, realizada na Espanha. É um local cultural que existe lá na Espanha e que os espanhóis, com muito carinho, já apelidaram de El Niemeyer. Um dos símbolos da arquitetura de Niemeyer e também do nosso país é a Catedral de Brasília, inaugurada em 1970. Sua arquitetura super inovadora é composta de 16 colunas de concreto interligadas por vitrais. O resultado é um jogo de sombra e luzes. Também em Brasília está uma das obras mais recentes do arquiteto, que é a Torre da TV Digital, presente na cidade satélite de Vassourinhas, uma obra que mostra as principais características do arquiteto, que são o espelho d'água, as curvas, as rampas. Aqui no centro nós temos a maquete do próprio Museu Oscar Niemeyer, mostra todo o complexo do museu com a construção que foi feita na década de 70, o prédio antigo, e o prédio novo, o anexo chamado de Olho, construído em 2002 para formar o museu. Eu sou professora de arte, eu gosto de vir aqui e recomendo para os meus alunos também. Para comemorar os 10 anos do Museu Oscar Niemeyer,
foi montada uma exposição que retrata, com imagens plásticas e fortes, o período da construção do olho, que é a parte mais nova do conjunto de 2 prédios que formam o museu. A exposição intitulada Museu Oscar Niemeyer conta um pouco da história da construção do Museu Oscar Niemeyer. Através do olhar do fotógrafo Nani Góes, a gente pode observar os registros que ele fez nesse período. Basicamente, diariamente, ele registrou todo o processo da construção e colocando esse olhar mais humanizado, né, do ser humano que participou desse projeto, ele conseguiu registrar toda essa rotina do dia a dia dos trabalhadores. A construção do olho foi realizada em tempo recorde. Levou apenas 6 meses. Em alguns momentos a gente nota a grandiosidade que é o projeto. É um projeto super complexo. A estrutura do olho, com 70 metros de extensão por 30 metros de largura, caracteriza-se pela utilização do concreto de alta resistência. Apoia-se em uma torre com 21 metros de altura e possui aproximadamente 1.600 metros quadrados de área expositiva. A importância de uma exposição contando a história dessa construção é acho que para o público, para o visitante, conhecer realmente como foi isso, né? A gente tem um grande impacto na cidade e, de alguma forma, as pessoas podem acompanhar esse processo, né? Agora que já conhecemos mais sobre o prédio, vamos voltar lá para frente e saber o que acontece dentro dele desde o começo. Nós comportamos, hoje a gente fala de pilastras, né? Seria design, arquitetura e urbanismo. As grandes exposições nossas são de artes visuais. Ser diretora de um museu, principalmente do museu que nós podemos dizer o maior museu da América Latina, é ser catadora de ideias. Um museu que não tem ideias, ele é um museu passivo, é um museu contemplativo. O nosso museu está sempre em movimento. Vocês vão perceber, nessa exposição, nós adquirimos esse número de obras que foram doadas por confiança dos artistas. Eu acho que quando o artista confia nesse museu, é um parâmetro importantíssimo para nós, para dizer que a gente está trabalhando de uma forma correta. E durante esses 10 anos, passaram por aqui muitos artistas interessantes, como Portinari, Tarsila do Amaral, Antoni Tapes, Botero, Picasso, Goya, Degas, os Gêmeos. Foram cerca de 250 exposições. Vocês podem observar nessa exposição a diversidade de obras. Essa obra é de uma artista aqui do Paraná, a Gita Soifer. Ela trouxe essa obra e fez essa doação para nós. É uma obra que relata toda uma memória da própria artista. Aqui nós temos outras obras que são gravuras de diferentes artistas, que nós podemos dizer que são gravuras feitas de uma forma que o próprio artista releva a força do seu próprio trabalho. É muito lindo, vale a pena. Tiramos um monte de fotografia para postar, para mandar para os amigos, porque para quem não conhece tem que vir conhecer. Essa exposição temporária, que estava sendo exibida no dia da nossa visita, traz a trajetória artística de Violeta Franco, uma paranaense que deixou um grande legado como artista e também como transformadora. Essa primeira parte que vocês estão vendo mostra Violeta e seus parceiros dos anos 50. Eles se encontravam numa pequena garagem em Curitiba e discutiam a postura do artista dentro de um pensamento existencialista. Em toda a obra, ela tem uma indagação. Essa indagação, ela começa pela cor, ela começa pela postura
e faz algumas críticas a um grupo que já existia no Paraná, que era o grupo dos artistas que só pintavam pinheiro. E Violeta vem com uma outra linguagem, um trabalho abstrato, com muita cor, o que não existia aqui no Paraná. Todo mundo canta a sua terra, nós também temos de cantar a nossa. Eu acho que esse é o grande legado de um museu. Você, além de mostrar exposições internacionais, mostrar aquilo que é da sua terra, da sua importância. Muitos dizem, museu é coisa de velho, só tem coisa antiga. Não, museu vê o futuro, museu tem coisas, tem história, museu ensina. Então é muito importante ver o museu. O Museu Oscar Niemeyer é um museu aberto para todas as formas de arte. Como nós temos essa amplitude nos espaços expositivos, nós temos condições de apresentar ao mesmo tempo de 10 a 12 exposições ao público, mostrando uma exposição contemporânea, uma moderna, uma exposição voltada ao cinema, à literatura, à área histórica. A coordenação de artes e de planejamento cultural, ela é responsável pela programação de todas as atividades que se relacionam às exposições do museu. Nós elaboramos o projeto, produzimos. Nesse espaço que nós estamos é um exemplo de uma exposição de uma artista contemporânea que está dentro do nosso plano anual. Leda Catunda, Pinturas Recentes, e é um projeto totalmente produzido pela coordenação de planejamento. Aqui até vocês podem ter uma ideia do trabalho de montagem e produção desenvolvido por essa equipe. E nada mais do que ilustrar o desenvolvimento do trabalho dessa artista, que se utiliza de vários símbolos, tanto da área comercial como da área do futebol, se utilizando tendo uma intensidade de cor, de objetos, de superposição, colagem. É uma temática extremamente contemporânea. A exposição Anders aus Immer, Algo Diferente, é uma parceria entre o Instituto Goethe, da Alemanha, e o Museu Oscar Niemeyer, de um designer nada convencional. É uma exposição que a gente pode dizer extremamente divertida pelo fato de que muitos desses profissionais se utilizaram de peças e objetos convencionais para que eles passassem a ter um aspecto diferenciado, né? Se utilizando de materiais diversos. Por exemplo, nós temos as escovas, né? Deixando de ter a sua utilidade básica para se transformar em um abajur, em um recheio, ou melhor, num estofamento de poltrona, cerdas de escovas normais que se utilizam numa limpeza normal de casa, de sapato, de roupa. No próximo bloco, vamos visitar a exposição do artista gráfico holandês Escher e atravessar esse túnel para descobrir o que tem do outro lado. Voltamos para Curitiba para seguir com nossa visita ao Museu Oscar Niemeyer, o Olho, como é chamado localmente pelos curitibanos. Vimos algumas das exposições que já passaram aqui pelo museu, que é o maior da América Latina em termos de espaço expositivo, mas ainda temos muita coisa para ver. Vale a pena a gente parar para ver essas esculturas de madeira industrial reflorestada do artista cearense Eduardo Frota. Fica aqui no Vão Livre. Tem uma relação especial com a arquitetura do museu e com a natureza ao redor. Apreciaram? Então, já para dentro! Um diálogo entre a arte produzida no Paraná e produzida em outros estados do Brasil. Essa é a proposta da exposição PRBR. Nessa exposição, podemos apreciar a evolução das artes visuais no estado do Paraná, começando com o pai da pintura paranaense, Alfredo Andersen, um norueguês que chegou a Curitiba em 1902 e aqui estabeleceu uma escola e produziu uma leva de discípulos que, por sua vez, também produziram outros discípulos.
Também tivemos a presença no Paraná de um italiano chamado Guido Viaro. O Guido Viaro tinha uma proposta diferente daquela arte acadêmica e bastante rígida que era proposta pelo Alfredo Andersen. O Guido Viaro propunha a seus alunos que pintassem a essência das coisas e não tentassem reproduzir fielmente as coisas como eram. Dentro da arte paranaense temos um episódio bastante importante chamado Salão dos Pré-Julgados ou dos Revoltados, que aconteceu em 1957. Esse é o marco da arte moderna no Paraná. Nesse salão, os artistas foram rejeitados pelo júri e, revoltados, tiraram as suas obras de exposição e colocaram à parte, fazendo assim um movimento contra esse júri que era considerado bastante acadêmico e chamado também de jurássico pelos artistas. Essa é a obra que mostra a transição da arte acadêmica para a arte moderna. Nela, podemos notar elementos de surrealismo que o artista propunha para o seu público. Dando um salto da arte acadêmica para a arte contemporânea, temos aqui um desenho do artista Francisco Faria, que chama bastante atenção porque as pessoas pensam que se trata de uma fotografia, quando na verdade trata-se apenas de um desenho feito com grafite e que mostra a minuciosidade e a preciosidade desse artista nos detalhes. Nesse segundo momento da exposição, temos alguma produção bastante já contemporânea que trata de novas perspectivas, novas expectativas da arte. Nessa exposição, por exemplo, da Laura Miranda, é apenas um arame à vista de um leigo, mas para a artista, ela está tentando transparecer os movimentos da dança, uma vez que ela própria é uma dançarina. E para finalizar essa exposição, temos uma obra do artista paulista, o Arcângelo Iannelli. A sua trajetória começa com o figurativo e vai evoluindo para as formas geométricas até chegar ao abstrato. Essa é a segunda parte da exposição PRBR, que traz obras contemporâneas, como essas cadeiras feitas por uma dupla de designers paranaenses. E também temos algumas inovações, como, por exemplo, vídeo-instalações, que são bastante apreciados pelos artistas contemporâneos, que mostram a cidade de Curitiba, o centro da capital, uma proposta que a artista trouxe para discutir o ambiente físico da cidade. Mas também temos obras que são modernas, provocantes, mas que pertencem a artistas já bastante conceituados e consagrados no Brasil, como, por exemplo, o artista Nelson Lerner, um artista bastante polêmico, que temos uma obra aqui presente. Essa obra, feita com couro de vaca, é uma proposta do artista de provocar o visitante que não concorda em ter a pele de um animal pendurado na parede para a decoração de um ambiente, mas aceita se alimentar da carne do animal. O acervo do museu é composto por mais de 3.000 peças. Aqui é onde a equipe do museu guarda o que não está em exposição e executa trabalhos de conservação e pequenos restauros. Bem-vindos ao laboratório do Museu Oscar Niemeyer. Nesse setor que nós fazemos o restauro e a conservação das obras expostas no museu. Esse laboratório é bem preparado, é um dos melhores aqui do Brasil. Fazemos restauro de todo tipo de obra. Pinturas, esculturas, obras em papéis. É bem movimentado, assim, a gente sempre tem várias coisas para fazer, principalmente quando chegam as obras, né, para exposição e tal. Daí começa toda a rotina de limpar as obras, fazer os laudos, catalogação das obras e até mesmo na hora da montagem a gente tem que estar auxiliando um pouco. Neste momento eles estão fazendo o laudo técnico da obra, onde eles detectam todos os pontos negativos da obra, onde tem perda de obra, perda da policromia, ou rasgo, ou outro material que possa interferir na imagem da obra. Toda obra que entra aqui no museu é feito um termo de entrada. Posteriormente, faz o inventário da obra, levantando todas as características físicas da obra. Posteriormente, é feito o laudo técnico, e depois é levada para o acervo. Vamos para lá.
Este é o acervo do Museu Oscar Niemeyer, onde todas as obras ficam guardadas e aclimatizadas. Temos aqui os trainéis onde estão guardadas algumas obras. Temos obras do Stanisław Trapli, e do José Pansetti. Estamos agora no acervo tridimensional, onde guardamos as obras esculturas, objetos de design e arquitetura. Pode vir comigo. Bem-vindos ao Museu Oscar Niemeyer. O Museu Oscar Niemeyer ele tem uma preocupação maior, né, além do contato normal que um museu desempenha na sociedade, que seria uma preocupação com a preservação, a conservação do bem cultural, do seu patrimônio. Então, nós pensando nisso, indo um pouco além e atingindo as necessidades atuais, a gente tem uma preocupação em montar e formar esse público, que seriam os nossos visitantes. A partir disso, a ação educativa elabora vários projetos e ações culturais que viabilizam o contato entre esse participante, esse visitante, com as obras, os seus artistas, as exposições vigentes. Com isso, eles fazem uma reflexão, né, a partir de uma mediação. São mediadores treinados, recebem capacitações diretos com os curadores ou os artistas das exposições. Colocou exatamente do outro lado. Na sala de aula, às vezes, fica meio distante você falar do artista, você mostrar a imagem num livro ou mostrar a imagem na televisão. Então, traz a arte para o universo deles, para perto deles. Por aqui, pessoal. Estamos entrando em uma das exposições de maior público da história do mundo, do artista gráfico holandês Escher, conhecido pelas suas gravuras em diversas técnicas que representam o impossível. Pessoal, essa aqui é uma plotagem de uma das obras mais conhecidas do Escher. É uma litografia, né, gravura na pedra. O nome dessa gravura é Autorretrato em Esfera Espelhada. Tá vendo que com a mão esquerda ele segura a esfera e com a direita ele se retrata? Essa exposição é temporária no museu. Viu como a gente deu sorte na nossa visita? Algumas das gravuras são muito conhecidas. E além de ser muito interessante, a exposição também é interativa. Essa obra aqui foi a obra que deu fama ao Escher. Ela é bastante criativa, percebam o quanto ela é criativa. Percebam uma coisa, estão vendo esses pássaros pretos? Eles não estão no ambiente de dia e esses pássaros brancos não estão no mesmo ambiente à noite. Percebam que ele nasce de um ladrilhamento. Se eu juntar 4 pássaros pretos, no meio formam um branco. Se eu juntar 4 brancos, no meio formam um preto. Uma das importantes contribuições da obra de Escher está na capacidade de gerar imagens com impressionantes efeitos de ilusão de ótica. Para terminar a visita, vamos conhecer uma das partes mais curiosas do museu. Por esse caminho aqui, nós chegamos até o famoso olho, o principal e maior espaço de exposições do museu. No dia da nossa visita, uma nova exposição estava sendo montada aqui. A produção de uma grande exposição começa, né, com a idealização dessa exposição, e a parte de produção idealiza um projeto expográfico para o espaço que vai ocupar. Ainda está meio cru, né? Aqui já está começando a ficar pronto, com cara de que vai chegar uma nova exposição. Logo depois que a marcenaria está pronta, a gente entra com a pintura da sala, e depois que a gente termina essa fase, que a sala está pronta e limpa, é a hora de receber as obras de arte. Depois que todas essas obras estão posicionadas, colocadas, que já é a maneira como o visitante vai ver a sala expositiva, para finalizar essa parte da montagem, a gente coloca as legendas das obras, os textos nas paredes que são plotados, e a gente afina a iluminação da sala. E aí a sala está pronta para receber o visitante. Todas as pessoas que trabalham no museu são muito importantes. Desde o pessoal da manutenção, que está aqui construindo a marcenaria da exposição, até a diretora do museu, são fundamentais. O
Obrigada pela visita. Eu gostaria de dizer que, além de visitar o museu, vocês visitem nosso site e dizer que esse museu é de todos e é um museu em constante construção. Voltem sempre. Obrigada. Se você estiver passando por Curitiba, não deixe mesmo de visitar o MON. Rua Marechal Hermes, Centro. Mas enquanto não der para vir, você tem o site museoscarniemeyer.org.br. Não deixe de entrar. E até o próximo museu, em algum lugar do Brasil.